Fala aí, turma, beleza? Professor Tafarel aqui. Nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto que nós começamos a inserir durante a última aula que foi gravada, que foram sobre as rebeliões contra a coroa portuguesa no período colonial brasileiro. Lembram? Nós falamos da revolta da cachaça, falamos da revolta de Filipe dos Santos, falamos da revolta de Beckman e falamos também da Guerra dos Mascates. Tranquilo? Lembraram, se situaram. Todas essas revoltas nós falamos, que nós tratamos, foram revoltas que aconteceram sem a influência iluminista, sem a influência do pensamento iluminista. Então aí, essas duas revoltas que nós falaremos hoje, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, essas duas são revoltas com totais influências iluministas. Beleza? Tendo assim, nós iremos começar a nossa aula e vamos lá. Primeiro, nós iremos falar sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Vocês irão encontrar dessas duas formas. Nesse período, é bom a gente lembrar que em 1777 morre Dom José I e sobe ao trono a nova rainha, Dona Maria I, que depois ela passa a ser conhecida como a Rainha Louca, Dona Maria a Louca, conhecida pela sua loucura. Então, quando ela chega ao trono, ela é conhecida como a viradora de copos do ouro, porque ela começa a impor uma série de impostos em cima da população mineira. E esse território que a gente vai falar da Inconfidência Mineira é o território de Vila Rica, onde é atual Ouro Preto. Tranquilo? E aí ela decreta, logo de cara, a proibição do fábrico de manufaturas, uma coisa que o Marquês de Pombal ele tinha liberado há tempos atrás. E ela determinou uma cobrança de imposto muito rígida, que é a derrama. O que seria essa derrama? Essa derrama seria a seguinte, se funciona da seguinte forma. Ó, os colonos eles têm uma meta para cumprir com o governo de ouro. Tem que dar aquela meta de ouro para cumprir. E independente do se tiver ou não. Então, quando eles não dão essa meta cumprida e ele determina a derrama, significa o seguinte: vai ter que tirar ouro da onde não tá, da onde não tem para dar para o governo. Ou seja, os mineradores vão ficar sem lucro nenhum. Isso vai tornar uma revolta na população. Por quê? Porque é a partir daí que começa a indignação. Ó, o governo a coroa está cobrando uma quantidade de ouro que a gente não tem para dar, porque o ciclo do ouro já tinha perdido o seu auge. Então, na cidade de Ouro Preto. Então, o Brasil ele vai ter um processo, uma época muito rica no ouro, porém essa época entra em decadência e a coroa começa a cobrar da mesma forma aquilo que tinha tempos atrás. Porém, esse ouro não é o mesmo, a quantidade não é a mesma. Então, quando ela decreta a derrama, quer dizer que ela quer cobrar, ela está cobrando aquela diferença de produção para bater a meta que a coroa portuguesa tinha estipulado. Então, essa derrama vai gerar insatisfação nas elites mineiras e aí vai ter essa reação com o movimento chamado de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Tranquilo? E aí a gente vai pegar as ideias que influenciaram esse movimento. Primeiro, a gente vai ter a grande influência do iluminismo, que essas ideias elas chegam na colônia através dos filhos da elite que estudavam em Portugal, ou seja, quem tinha acesso à educação era apenas o filho das elites. Os pobres não tinham acesso à educação, eram na sua maioria analfabetos, muito menos os negros escravizados e os indígenas. Os indígenas
ainda tinha alguma educação, porém era uma educação que era dada pelos jesuítas com a intenção de catequizar esses indígenas. E também outro movimento que vai influenciar o movimento da Inconfidência Mineira é a independência dos Estados Unidos, que se concretiza em 1783 e após um conflito com a Inglaterra. Então, esses rebeldes eles seguiam a lógica de que era possível de enfrentar e derrotar a metrópole portuguesa. Por quê? Eles seguem a seguinte ideia: os Estados Unidos conseguiu a independência através de luta, então a gente consegue também, né? Pensaram dessa forma, porém não foi o mesmo desfecho. E aí a gente vai pegar a sociedade mineira da época, ou seja, esse movimento, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento considerado um movimento de elite. Por quê? Porque grande parte desses inconfidentes, eles faziam parte da elite. Por que eles começaram essa revolta? Eles começaram essa revolta porque eles se sentiram ameaçados pela cobrança de impostos, a cobrança das dívidas. A derrama, ela, se continuasse, ela levaria vários membros da elite à falência. Então, essa conjuração mineira, ela é considerada uma revolta das elites sem a participação popular. Tá legal? É isso que eu quero que eu bote na cabeça de vocês, porque cria-se um identitário uma figura heróica da Inconfidência Mineira, porém ela não tinha nada para a população. Eram interesses próprios. Quais eram os interesses? O interesse de pôr fim à colonização do Brasil, mas não era para o povo, era para a própria elite. Tranquilo? E aí, esses rebeldes, eles tinham algumas reivindicações, como, por exemplo, a independência e o fim da colonização, a proclamação do regime republicano, a liberdade de comércio, a liberdade de produzir manufaturas e o perdão das dívidas com Portugal. Porém, não exigia em nenhum momento aqui o fim da escravidão. A gente vai dar uma olhadinha nessa gravura aqui, ó. Nessa gravura do livro Da Colônia ao Império, de Miguel Paiva, fica bem evidenciado o caráter elitista desta revolta. Vamos ler. O pacto colonial lesava sobretudo os grandes proprietários brasileiros da aristocracia rural. Nasce a revolta com nítidas, mas confusas influências do liberalismo. O que você acha, Benedita? Vão ou não nos libertar? Eu estou com fome. Isso são os escravizados conversando. Estabelecer uma república representativa moderna sem escravos? Precisamos nos livrar do domínio português. Mas sem escravos, quem trabalhará nas nossas terras? Aceita um pãozinho de queijo? Seria uma fala de uma escravizada. O regime colonial é que está errado, a sua estrutura interna se mantém. Ou seja, eles tinham como crítica o regime colonial. Em momento algum pregavam o fim da escravidão. Não estava onde era em sua maioria a população. Então eles estavam preocupados com o próprio negócio, não estavam preocupados com a população de forma alguma. Tá? Deu para pegar a visão? E aí, a pretensão era começar a revolta no dia da derrama. Dia de pagamento da derrama, de Ouro Preto, a rebelião se propagaria pela região das Minas Gerais. O que vai dar de errado? Vai dar de errado que vai ter um cara que vai caguetar. A denúncia de Silvério dos Reis provocou a suspensão da derrama e os rebeldes se esconderam. Mas não adiantou. Em poucos meses todos foram presos. A última prisão foi a de Tiradentes, que foi considerado e condenado o líder da Inconfidência Mineira. O cara foi lá, pegou, entregou os inconfidentes, que é no dia que eles iriam agir, teve um maluco lá que foi lá e x-noviou o cara. Pum, acabou com o movimento. Todos foram presos, porém, apenas um, tá? Foi condenado à morte. Ou seja, houve então a devassa. O que foi isso? Um julgamento dos conjurados, onde
quase todos se declararam inocentes. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na charge aqui também. Foi um tal de Tiradentes. Eu sou o tal de Tiradentes. Então, todo mundo jogou a culpa em cima de uma pessoa só, como líder. E aí, só o Tiradentes foi condenado. Por que só o Tiradentes foi condenado? Essa é uma pergunta que a história tem que mandar, vocês têm que pensar na história dessa forma, não sendo uma história narrada. Por quê? Pô, professor, por que só o Tiradentes foi condenado? Por que não os outros não foram condenados também? Se a gente passar a analisar por que só o Tiradentes foi condenado, a gente vai chegar a uma conclusão, vai fazer uma reflexão até os momentos atuais. Por quê? Porque pouca gente levaria a sério um movimento liderado pelo simples alferes, um cargo baixo. Além disso, a rainha podia reconciliar com as elites, ou seja, o movimento seria um movimento com baixa proporção e ela poderia pegar e refazer seu negócio com as elites. Pegaram a visão, qual era a real intenção de condenar apenas uma pessoa. E por que o endeusamento de Tiradentes? Porque foi na Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Tá? Esse era o nome dele. Foi na proclamação da República que mitificaram a sua figura. Era o herói perfeito para o novo regime. Por quê? Porque era um cara que quer mostrar que desde os tempos antigos a República já vinha sendo tentada de uma forma como um regime ideal a ser seguido. E aqui o Tiradentes ele vai ser morto, vai ser enforcado, vai ser esquartejado e posto em praça pública para que todos vejam, para que não se rebelem contra a coroa, tá? Então, essa parte aqui, porque só o Tiradentes foi condenado e porque o endeusamento dela, porque a ideia de manter um herói, né? Até hoje, de 21 de abril, é dia de feriado do Tiradentes. Por que ele é mitificado como um herói? Porque seria a ideia perfeita para manter uma república como um regime legal, um regime a ser seguido. E por que só Tiradentes foi condenado? Teve duas coisas. Por quê? Ninguém levaria a sério um movimento liderado por um cara da baixa patente. E segundo, a coroa poderia voltar a negociar e se reconciliar com as elites. Tranquilo? Agora a gente vai partir para a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, essa sim, é um movimento de caráter popular. Tá? Acontece no século XVIII em Salvador, na Bahia, tá? Onde o Salvador perdeu muito com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, que era uma cidade decadente, ou seja, quando se transfere a capital da colônia para o Rio de Janeiro, Salvador perde muita coisa. Então, essa cidade, politicamente, ela passa a ser uma cidade decadente. Também era extorquida com a cobrança abusiva de impostos pela corte portuguesa. Além disso, as revoltas pela independência nas Antilhas queimaram canaviais, encarecendo o preço do açúcar. Em consequência, a cana-de-açúcar ocupou os espaços das terras férteis e faltaram os alimentos para Salvador. O povo estava passando fome. Ou seja, a queima, lá na Revolução Haitiana, quando os escravizados invadem as fazendas e queimam vários canaviais, essa é uma das causas do encarecimento do açúcar. Para isso, a cana-de-açúcar ele começa a ser plantado com maior volume dentro das terras. E isso vai gerar uma falta de alimentos dentro de Salvador. O povo estava passando fome. As elites comiam e o povo passava fome. Tá? E aqui também e lá em Salvador também chegaram as ideias iluministas, que eram debatidas pelas elites mais esclarecidas e, obviamente, chegaram também as informações lá das independências dos Estados Unidos, que também influenciou. Porém,
Quem mais influenciou a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa, que começa a desestruturar a ideia daquela sociedade do antigo regime de uma monarquia absolutista. Essa ideia começa a desestruturar. Ao longo de seu processo da Revolução Francesa, houve a República Jacobina, que implantou o sufrágio universal. O que é isso? O direito a voto para todas as pessoas, e aboliu a escravidão nas colônias. Então, em todas as colônias francesas foram abolidas a escravidão. E uma ideia de igualdade de direitos com a ideia do sufrágio universal, que é o direito ao voto. Inicialmente, esse movimento também foi um movimento das elites. Por quê? Porque só quem tinha acesso à educação e à leitura, e como o iluminismo é um movimento de caráter intelectual, os elites que tinham ideia. Porém, essa elite era chamada Cavaleiros da Luz, que era uma sociedade secreta que aparentemente eles faziam parte da maçonaria. É muito comum, gente, era muito comum os membros das elites serem parte da maçonaria. Até hoje a gente vê que membros da alta classe do Brasil, eles são membros da maçonaria. E gradativamente, essa revolta ela foi ampliando a participação diante do povo, dos pretos e dos mulatos, o que lhe tornaria um movimento de cunho popular. Aqui a gente tem a imagem do Cipriano Barata, que foi um dos líderes dessa conjuração baiana, da elite, tá? Os rebeldes, eles queriam a independência e o fim da colonização, queria o regime republicano, a igualdade de cor, o fim da escravidão, a liberdade de comércio. O que eles não queriam? O poder da Igreja Católica, e pretendiam criar uma igreja na Bahia. Ou seja, eles tomaram algumas medidas para manter uma ideia de igualdade dentro da Bahia, de Salvador. E aí, a gente vai pegar e vai olhar e vai começar a ver que seria bem parecido com aquelas coisas que o iluminismo pregava: a igualdade, a liberdade e a fraternidade com a liberdade do comércio. Tá? Vale lembrar para vocês que a maior parte da população baiana desse período é composta por negros, por pessoas pretas. E até hoje, a maior parte da população baiana, assim como do Brasil inteiro, é formada por pessoas de pele preta. Tranquilo? Podemos ir à frente. E aí, em 12 de agosto de 1798, a cidade amanheceu repleta de boletins revolucionários que anunciavam a eclosão da revolta. Logo em seguida, os rebeldes foram presos, julgados e condenados em menos de um ano. Em 8 de novembro de 1799, os conjurados foram enforcados e esquartejados na Piedade. Durante uma semana, seus corpos ficaram expostos na cidade. E aqui a gente vai ter a figura dos 4 líderes. O João de Deus, os líderes populares, tá? O João de Deus, Manuel Faustino, o Lucas Dantas e Luís das Virgens. Vale lembrar que todos eles eram pretos, beleza? Atenção, uma diferença. A conjuração mineira e baiana evidenciaram a crise do sistema colonial e a proximidade do momento da independência do Brasil. Isso é muito importante. Essas ideias de conjuração mineira e baiana, elas evidenciam que está próximo de pôr fim a esse regime colonial. Legal? A coroa portuguesa está correndo o risco de perder essa colônia. E na Europa, as grandes mudanças se davam nessa época, e a gente vai ver isso aqui nas próximas telas. A gente vai ver. Por que eu estou falando isso? Porque nas próximas aulas a gente vai dar uma ideia de por que a ideia de Europa ela é tão importante para a gente. Por quê? Em 1805, Napoleão já tinha dominado quase toda a Europa. Sua expansão foi avassaladora, porém faltava a Inglaterra, como a gente já estudou na Era Napoleônica, que havia derrotado a França na Batalha de Trafalgar. Como a Inglaterra ela mantém seu território numa forma de ilha, e a única forma de chegar à Inglaterra é pelo mar, e a Inglaterra tinha a melhor marinha de guerra do mundo, Napoleão não conseguia chegar à Inglaterra. E aí o que ele faz?
ele decreta um bloqueio continental que proíbe o comércio de todos os países da Europa com a Inglaterra. Ah, se você negociar com a Inglaterra, o que eu faço? Invado e tomo seu trono. Tranquilo? Todo mundo vai ficar de boa até que após as derrotas nos mares, era uma estratégia comercial querendo sufocar a economia inglesa e destruir seu poder industrial. Mas isso vai causar um grande problema tanto para Napoleão quanto para a grande parte da Europa. Nisso, o que acontece? Portugal ele vai começar a negociar, fingindo que está aceitando o decreto de Napoleão, de bloqueio continental, mas ele faz fazer negócio com a Inglaterra. Até que Napoleão descobriu e sabia que Portugal não estava cumprindo com o acordo do decreto do bloqueio continental. O que Napoleão faz? Vamos invadir o território português. Porém, quando Napoleão Bonaparte chega no solo português para invadir e tomar o trono português, Dom João VI, que era o príncipe regente, ele já estava substituindo sua mãe por problemas mentais, sua mãe estava por problemas mentais. O que acontece? Dom João VI pega, Inglaterra, é o seguinte, eu preciso de apoio para fugir para a minha colônia mais próspera que eu tenho, que é o Brasil. E eu estou correndo sério risco de perder essa colônia. E aí, você me dá total suporte, que eu faço o seguinte, quando chegar ao Brasil, eu abro negociação com o seu país. E é isso que acontece. Dom João VI ele não espera Napoleão e foge para o Brasil, trazendo com ele toda a corte portuguesa. Quando eu falo toda a corte portuguesa, é gente pra caramba, cara. É muita gente que vem pro Brasil. E o que vai acontecer dentro disso aí, a gente assiste nas próximas aulas. Tranquilo? Então, o que vale a gente pegar é que a Inconfidência Mineira ela tem um caráter elitista, um caráter republicano, porém comandado pelas elites. Por que só Joaquim José da Silva Xavier ele vai ser o mártir? Porque ele era com a intenção de desvalorizar o movimento, colocando apenas uma alferes, uma patente baixa. E outra coisa, que a coroa portuguesa conseguiria refazer negócios com essas elites que sobreviveram. Já a Conjuração Baiana, essa sim foi um movimento popular. Por quê? Porque ela tinha a ideia de uma independência, porém abolir o fim da escravidão, uma ideia de igualdade. Por quê? Porque na sua maioria ela começa como um movimento elitista, porém depois ela é tomada pelo povo. E esse povo tinha uma ideia de abolir a escravidão, porque na maior parte da população era formada por pretos. Tranquilo? E aí a gente vai pegar e vai dar uma resumida no nosso último assunto, que foi sobre o bloqueio continental que Napoleão ele impõe à Inglaterra, porque ele não conseguiu invadir a Inglaterra, ele conseguiu quase toda a Europa, e quando decreta esse bloqueio continental, ninguém poderia negociar com a Inglaterra, e aí Portugal, ele finge que está cumprindo, porém está articulando a sua vinda para o Brasil por trás, e quando chega ao Brasil, comandado pela segurança da Inglaterra, da Marinha Inglesa, Dom João VI chega ao Brasil, se tornando, já era um príncipe regente. Ele traz com ele a corte portuguesa. E aí, esse é assunto para a próxima aula. Para as próximas aulas, né? Não só a próxima. Tá beleza? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e fiquem bem.